Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao pastor e à pastora mais essa oportunidade de estar aqui neste domingo. Para mim é uma alegria imensa poder falar sobre a palavra de Deus, estar aqui na Batista Betel. Eu já disse outra vez que tem lugares em que a gente é tolerado, mas há lugares em que somos celebrados. Aqui eu sinto que eu sou celebrado e eu quero estar onde sou celebrado e não tolerado. E é um conselho que eu dou para você também. Se você chegar em algum lugar com algum grupo de amigos e a ideia geral que se passa no clima é: ele chegou, vamos aguentar ele, é um lugar que não é bom você estar. Porque você vai perder, é lançar pérolas aos porcos, é prender uma pedra preciosa numa funda e tentar lançá-la, é desperdiçar o teu tempo. E é o oposto daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Queria agradecer a presença do Dr. Samuel, da esposa da Cássia. Fiquei muito feliz de vê-los aqui. Dr. Samuel, acho que a igreja inteira já conhece. Ele participa toda a primeira quinta-feira das transmissões comigo. É um homem incrível, um grande conselheiro, psicoterapeuta, cheio de conhecimento. E eu posso te garantir, se você conhecer ele em menos de 2-3 meses, a tua vida você já começa a se sentir melhor. Porque ele, até inclusive a própria técnica que ele desenvolveu da psicoterapia, é a intervenção de Deus nas consultas clínicas de um terapeuta. Então é juntar o serviço secular com a presença de Deus. Agradecer minha mãe, minha família e todos os demais que estão aqui nessa noite. Fico muito feliz. E eu quero que não eu, mas o Espírito Santo me use. A Bíblia diz que em Lucas 21:14, proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir todos quantos se vos opuserem. Isso quer dizer que Deus coloca em nós a palavra dele, ele nos usa para transmitir a mensagem dele, desde que nós estejamos respaldados na Bíblia. E hoje o que eu quero falar é sobre pedir da forma correta. Eu fiquei até surpreso, pastor, porque no início da mensagem o pastor citou Filipenses, e é exatamente sobre oração a mensagem de hoje. A sensação de que eu tive é que o Espírito Santo tocou no pastor para ele fazer a introdução da mensagem. Foi uma palavra breve, mas exatamente veio a calhar. E agradecer também o Itamar, que está chegando ali agora, com a Carol. Deus abençoe, Itamar, obrigado pela presença. Vocês não perderam nada, começou agora, tá? Agora. O texto o que eu quero ler é Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus 7:7. Até foi uma surpresa o Dr. Samuel estar aqui, porque sempre que ele vem, ele passa lá em casa, e hoje ele falou: não, eu vim para assistir você. Só senti um cutucão na cabeça ali, pastor. Surpresa agradável. Deus abençoe, pastor. Mateus 7:7 é um texto bastante conhecido, e eu quero tratar um pouco desse texto. Nessa introdução eu vou citar o de Mateus 7:7, de Provérbios 7 e Tiago 4. Mateus 7:7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, pois aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Agora Tiago, capítulo 4, versículo 3. Tiago é mais fácil se você for para Apocalipse e ir voltando. Aí você vai chegar mais rápido no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Está logo após o livro de Hebreus. Tiago 4, versículo 3. Eu me lembro, eu sei que eu citando o texto de Tiago é um livro mais conhecido na Bíblia, mas eu me lembro que eu fui numa igreja, o pastor ele falou assim, era um culto de obreiros, então isso que me chamou a atenção. Foi uma reunião de todas as filiais, eu estava na sede da igreja, e era um culto em que o pastor presidente convocou todos os obreiros de todas as filiais que tem no Brasil, pelo menos na região. E aqueles obreiros se encontraram lá naquele culto, e eu ainda tive a honra de poder dar uma palavra. Antes de eu falar no culto, o pastor disse assim: vamos abrir em Abacuque 2:4. O que tinha de obreiro se batendo para achar Abacuque na Bíblia foi terrível. E eu fiquei me perguntando, e ele fez aquilo, claro, não para humilhar ninguém, porque ele não ficou apontando ninguém, mas ele falou Abacuque 2:4. Daí começou o pessoal a abrir, folhar. Aí ele falou: você tem certeza que tem na sua Bíblia? O pessoal folhando. Tem alguns que até desistiram, não acharam Abacuque. E isso é um tanto preocupante, não só por ser um obreiro, mas se nós dizemos que acreditamos na Bíblia e que ela é o nosso manual de regra e fé, a gente não precisa ser teólogo. Tem gente que tem esse chamado e vai ser teólogo, mas a gente tem que ter o mínimo do conhecimento bíblico necessário para a salvação, para dizermos que cremos na palavra de Deus. Porque, como vou dar testemunho, eu ouvi eu já até citei isso outra vez, para quem não ouviu, a repetição também é um bom processo para memorização.
Um ateu, ele diante de uma plateia, um rapaz, na boa intenção, um jovem, ele faz uma pergunta sobre Deus. E o ateu começa a citar o livro de Atos, de trás para frente, cabeça para baixo, explicar a morte de Paulo. Ele vai além do relato histórico bíblico, que é o inspirado por Deus, ele vai além, dá o nome de locais. Aquele rapaz, ele podia ser cristão, mas se ele não tivesse conhecimento da Bíblia e tivesse uma mente fraca, ele podia até perder a fé em Deus. Agora aqui que está o detalhe: se nós cremos em Deus e temos como um manual de regra e fé a palavra dele para nós, seria hipocrisia a gente desconhecer ou não dar valor ou não dar peso. Eu sei que às vezes é difícil ler, mas hoje o acesso à informação, ele é tão fácil. Você baixa um aplicativo no teu celular, aperta o play, já tem até plano de anual no celular. Tem um aplicativo que chama YOU, de You, em inglês, Version. Esse aplicativo, você coloca ele lá, você cria um plano próprio para um ano, clica play e ele fala. Então você está indo para o trabalho, ou está em casa, está na cozinha, ou está ali fazendo qualquer coisa, você liga aquele play, escuta a Bíblia, aprende da palavra de Deus e encerra ali um ano e sempre faz isso. E assim nós cumprimos o que Deus pede em Josué 1:7, onde ele diz para meditar na palavra de Deus de dia e de noite, porque assim os nossos caminhos serão caminhos de sucesso, se nós meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite, como o próprio salmista Davi falou também: em sua palavra meditarei de dia e de noite. Nesse texto, e essa é a importância, nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e é daqui que a gente vai tirar tudo que precisa. Não precisa virar um expert em teologia, em Bíblia, em tudo mais, mas as doutrinas básicas da Bíblia. Se alguém te perguntasse assim: o que eu preciso para ser salvo? Aí você vai falar: você tem que crer em Jesus. Aí a pessoa fala: só isso, só? Então é salvo pela fé, não pelas obras. Sim, então eu posso matar, roubar e furtar? Aí a pessoa vai falar: não. Aí a pessoa: mas por quê? Será que a gente saberia dizer o porquê? Ou se te perguntarem: por que Jesus teve que morrer na cruz se ele é Deus? Por que precisou? Deus não podia ter perdoado os pecados num estalar dos dedos e falar: tá todo mundo perdoado? Por que ele teve que morrer? E da onde explica? E por que a gente está sofrendo? Se ele é todo poderoso, foi por causa do pecado, mas ele já não perdoou, não podia já tirar daqui da terra? Por que Deus criou o diabo? E tudo isso são pontos mínimos e necessários no Evangelho para aqueles que professam a fé cristã. E eu vou citar bem rápido alguns motivos pelos quais é importante a gente entender isso, para poder ensinar a palavra de Deus e ganhar almas para o reino dos céus. Amém? Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. E por último, Provérbios capítulo 7, versículo 24. Não precisa, deixa sua Bíblia aberta nele, em Provérbios 7, 24. É um texto que a gente trabalha bastante. Perdão, eu escrevi Provérbios, mas não é Provérbios, eu até estranhei, é Mateus 7, 24. Estou tão acostumado a falar de Provérbios que a hora que eu fui anotar eu coloquei Provérbios. Mateus capítulo 7, versículo 24. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras, Mateus 7, 24. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquela passagem conhecida, 25. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Concluindo Jesus de proferir essas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. São só esses 3 textos introdutórios. Pode fechar sua Bíblia, pôr no lado. Os próximos textos que a gente citar, para a gente conseguir não perder a atenção, se você quiser depois você anota eles, deixa uma caneta no jeito, e também está sendo gravado. A gente está conseguindo toda semana postar, pastor, está dando certo. Acho que já faz umas 4 que a gente fala aqui, depois de uma semana, no máximo 15 dias já está lá no YouTube. Nesses textos que a gente leu, Mateus 7,7, Tiago 4,3 e Mateus 7,24 até o versículo 29, nós aprendemos uma única coisa, que nós temos que pedir e saber como pedir. O tema da mensagem hoje é saber como pedir, isso é, pedir da forma correta. Por isso que me chocou a introdução do pastor, porque ela trata exatamente sobre a oração. E
forma primordial e fundamental de nós pedirmos é através da oração. Eu dobro meu joelho, como eu acredito que todos fazem, e pede: Senhor, eu quero pedir ao Senhor que me abençoe minha família, ajude a encontrar um emprego, me ajude a salvar um filho que está perdido, ou me ajude a reestruturar o meu casamento, ou qualquer que seja a aflição, me ensina a tua vontade, me mostra o que mais que o Senhor quer para mim, ou orienta-me e todos os pedidos que nós fazemos. É assim que se pede. Essa é a forma mais básica de entender o pedido na Bíblia, que é o exemplo que o próprio pastor citou de Filipenses. Também em Colossenses capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo disse que ele orava para que a igreja se tornasse mais sábia. Através da oração a gente também adquire sabedoria. E veja que não é só da nossa oração. Lembra em Tiago 1,5 que diz assim: quem tem falta de sabedoria pede que Deus vai dar? Mas não é só você pedir para você também pode pedir para os outros. E os resultados podem acontecer, que é o exemplo de Colossenses 1,9. O detalhe é, o texto de Tiago já diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal para vos deleitar nos vossos próprios prazeres, com intenções erradas, com motivos errados. E o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 8,27, ele diz que o Espírito Santo ele intercede. Jesus Cristo e o Espírito Santo eles agem, o Espírito Santo transforma as nossas orações em gemidos inexprimíveis que são levados diante de Cristo. Jesus Cristo, sendo o nosso mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2, 4 e 5, ele pede a Deus, através da oração que nós fizemos e foi passada pelo Espírito Santo, que hoje é para nós o que Jesus Cristo era para os 12. Isso Romanos 8, 27, que é através da nossa oração em que nós conseguimos chegar até Deus. E por que o Espírito Santo faz essa... Não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler o texto para eu não citar a referência errada, eu não ficar falando, senão eu posso citar errado. Mas olha o que o texto diz: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Romanos 8, 26. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo que habita em nós, Jesus disse: eu vou, mas eu vos enviarei o Espírito Santo. Então ele está aqui como se Jesus estivesse para os 12, e ele disse: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe como pedir, a gente não sabe o que falar, fala bobeira. E aquele que examina os corações, Jesus Cristo, sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos, de acordo com 1 Timóteo 2, 4 e 5, onde diz que Cristo é um intercessor entre Deus e os homens. Nós não sabemos como pedir. Tiago disse isso, e o Espírito Santo tem que interceder por nós para corrigir as nossas orações. Porém, não é porque o Espírito Santo intercede por nós para corrigir as nossas orações que a gente não precisa saber como pedir, porque senão não vamos receber, porque pediremos de forma errada. O que é pedir de forma errada? Tem várias formas. Uma é com má intenção. Você pedir para Deus matar o vizinho para você ficar com a esposa dele. Deus não vai fazer isso. Ou você pedir para Deus matar a criança que está na barriga da sua amiga porque você está com inveja porque ela pode ter filho e você não pode. Deus não vai atender um pedido desse. Ou você pedir para Deus você já sabe tudo que não está certo. Você já viu? Isso seria algo mais ou menos como se fosse uma macumba evangélica. E tem muito cristão que está orando e está pedindo: ó Deus, faça justiça na vida. Mas na verdade esse faça justiça que a pessoa está falando ali dava para trocar em algumas outras palavras. Nós temos que tomar cuidado, porque esse tipo de oração elas não vão ser respondidas. Mas esses são os exemplos mais claros, seria um erro mais evidente que você cometeu. Eu não devia ter pedido isso. Você já sabe, eu também, quando a gente erra nisso, nós temos ciência disso, porque é muito evidente. O problema é quando nós pedimos coisas justas, que fazem sentido, e que são dignas de serem pedidas em oração, que nós não estamos conseguindo alcançar, como por exemplo, a salvação do teu filho, ou então a aprovação em um concurso, ou então mais paz, porque você não está encontrando sentido na vida, ou um casamento transformado, ou mais dinheiro, porque você não está conseguindo dar uma qualidade de vida para sua família, e nenhuma dessas orações são respondidas. E daí nós perguntamos: mas por que essas orações não estão sendo respondidas? Pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Aí a pergunta que eu gostaria de responder na mensagem hoje é: como pedir então? Então como é que eu faço se eu estou orando para o casamento melhorar e ele não melhora? Então como eu devo fazer? Como eu faço então se eu estou pedindo para Deus salvar o meu filho das drogas e nada está acontecendo? Lembrando de um detalhe: Deus, Ele é poderoso,
mas Deus, ele não é um guarda-costa teu que o que você pede, ele vai lá, ele dá uma surra em alguém, manda a pessoa fazer e força. Você trata de fazer isso aqui para ele, porque ele deu o livre-arbítrio. Assim como você tem o livre-arbítrio de tratar o seu filho mal, ele também tem o livre-arbítrio de decidir te desobedecer. É importante isso até para os pais e para as mães. Deus não impediu Adão e Eva de comer o fruto. Imagina se um pai e a mãe vai conseguir impedir o filho de pecar. A decisão é nossa. A partir de um momento na nossa vida, claro que enquanto o filho está sob a tutoria do pai e da mãe, a conversa é diferente, mas você não vai conseguir impedir com que as pessoas deixem de te prejudicar, porque Deus deu livre-arbítrio tanto para você quanto para elas. E às vezes a gente tem uma mania, eu não sei se você já teve esse pensamento, eu já tive, parece que só existe a minha vida no mundo. A gente esquece que existe um monte de outras vidas. Esse dia eu estava num lugar cheio de gente, devia ter assim umas 20 mil pessoas andando para lá e para cá. E eu pensei, cada uma dessas 20 mil pessoas é uma história tão importante quanto a minha. Muitas delas têm muito mais conhecimento do que eu sonharia ter, viveram o que eu jamais imaginaria. Tem filho, pai, história, alguém morreu ou não morreu, tem cada um com uma história. E muitas das vezes nós passamos a viver no nosso próprio mundo, esquecemos que existem outras pessoas, pessoas importantes, tão importantes como nós. E nas nossas orações, ao esquecer disso, a gente começa a achar que Deus é injusto. Mas Deus deu tanto para você quanto para mim a capacidade de tomarmos decisões, decidirmos obedecer ou desobedecer, fazer ou não fazer. A diferença é que, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, Ele tem um poder sobre nós que nós concedemos, que é de nos instruir e de nos deixarmos ser consolados por Ele e recebermos a instrução dEle. Algo que o ímpio não tem, porque as coisas espirituais só são discernidas pelos espirituais. E o que não é espiritual não consegue discernir o que é espiritual. E quem é espiritual, de ninguém é discernido. Veja que interessante. Se eu não for um servo de Deus, você ou não for uma serva de Deus, nós não vamos conseguir entender Deus. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então o nosso pastor precisa ser Jesus Cristo. Desse modo, Deus tem um poder sobre mim que não acontece nos ímpios. Eu consigo reconhecer a vontade dEle. E é por isso que Jesus falava por parábolas, de acordo com Marcos capítulo 4, versículo 11 e Mateus 13. É importante quando lê esse texto, ler os dois, porque um dá base para o outro, eles se somam. Jesus disse, olha, eu vou falar por parábolas para os fariseus, para eles não entenderem e não se converterem. É igual se eu viesse aqui e começasse a falar em grego para ninguém entender e não se converter. Faz sentido? Aí você se pergunta, mas por que você fala por parábolas? Jesus disse, a vocês é dado conhecer o reino dos céus, mas a eles não. Mas por que Jesus queria que eles fossem condenados? E em Mateus 13, 15 ele explica, porque ouviram de mau grado. E por isso se cumpre a palavra de Isaías dizendo, ouviram mas não entenderam. E ele dizia por parábolas justamente para que não entendessem. Nós temos o livre-arbítrio e nós temos a decisão de decidir obedecer, fazer ou não fazer, cabe a nós. Por isso nós temos que entender que quando nós oramos e pedimos algo a Deus, Ele não vai sair interferindo no livre-arbítrio de todo mundo. Porém, a oração do justo pode muito em seus efeitos. E Ele age. Não sei se você já leu o livro, se você não leu, eu até recomendaria, chama Este Mundo Tenebroso. É um livro que eu li há um tempo atrás e foi um dos melhores que eu já li de... Ele narra, ele cita como se, você imagina como se fosse o mundo, ele tenta descrever o mundo espiritual acontecendo aqui na terra. Os anjos agindo, aí você faz uma coisa errada, o anjo tentando te convencer a não fazer, mas a última decisão é sua. E ali ele trabalha com essa questão espiritual, de como o mundo espiritual age. Portanto, nós sabemos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, então eu devo orar, pedindo por sabedoria, Colossenses 1:9, para que Deus acrescente na sua vida, na minha vida, nós podemos fazer isso, e que nós não recebemos porque pedimos mal. E a nossa proposta é saber entender como pedir. Já sabemos também que quando vamos pedir, precisamos pedir coisas razoáveis, não pedir a morte de alguém, ou para Deus descontar o ódio que você está de alguém na vida de outro, ou fazer um carro bater, porque isso é absurdo. 1 João, não precisa abrir, capítulo 5, versículo 14, diz que tudo o que pedirdes segundo a vontade de Deus, Ele nos fará. Então quando eu for pedir, eu tenho que saber qual é a vontade dEle. E eu só vou saber qual é a vontade dEle, sendo uma ovelha do pasto dEle. Nestes, nós tivemos os exemplos mais fortes, do que pedir, o que não pedir e como pedir.
Mas agora vem o detalhe. Então por que que muitas das orações são feitas e não são respondidas? Eu vou dar um exemplo. Eu separei 3 áreas. As que eu escolhi foi dinheiro, restauração no casamento e salvação. Como pedir salvação? A gente pede, faz a oração. Esse é o primeiro ponto de cada um deles. Tanto para conseguir dinheiro ou salvação, ou então um casamento restaurado. Como pedir isso? Sempre através da oração. Agora, como isso vai funcionar e o que mais eu vou ter que fazer? É só orar e acabou? Lembra que nós lemos Mateus 7,7 no começo? Pedi e dar-se-vos-á. Só que a sequência diz: buscai e encontrareis. Então nós já sabemos, você já sabe onde eu quero chegar. Não adianta só eu pedir, eu preciso buscar. E eu tenho que bater, e então a porta será aberta. O que isso quer dizer? Insistir, fazer barulho, chamar a atenção, para que a porta seja aberta e então eu consiga aquilo que eu quero. E no exemplo de Mateus 7,7, não precisa abrir, do versículo 8 em diante, Jesus Cristo, além de falar, porque aquele que pede recebe, aquele que bate encontra, a partir do 9 ele diz, qual é o pai que o filho pedindo um pão vai dar pedra ou vai dar cobra e vai tratar mal? Aí não, nenhum, mesmo vocês e nós sendo homens e humanos, pecadores, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Portanto, ali ele está dizendo que nós só precisamos pedir, buscar e bater. Agora a pergunta que surge: como buscar e o que buscar? No exemplo se eu fosse usar como exemplo, vamos imaginar que você está passando uma necessidade financeira e você pede muito para Deus: Deus, eu preciso pagar as minhas dívidas, eu preciso de recursos financeiros. E se você acha que dinheiro não é importante, faz a transferência tudo para a conta da igreja, que o pastor e a pastora vão receber com alegria, e daí você pode viver da ajuda de terceiros. E aí assim vai ser mais difícil ainda cumprir aquilo que a Bíblia diz: ajudai o pobre e o oprimido e o órfão e o necessitado. Deus, quando ele abençoou Abraão, ele abençoou com riquezas, Gênesis 13:2. E mais do que isso, a Bíblia diz que a riqueza dele era tão grande que se juntasse ele e Ló, eles não podiam ficar na mesma região, porque a terra não suportava o tanto de gado e camelos e tudo que eles tinham. Quando Jó sofreu, quem tirou o dinheiro de Jó foi o diabo, não foi Deus. O diabo foi lá e tomou o que ele tinha. A Bíblia sempre vincula, quando Deus dá recursos, a uma recompensa por algo bom. Salomão pediu sabedoria e Deus falou: foi muito bom o seu pedido, também vou te dar dinheiro. Então ele deu recursos financeiros. Recursos financeiros nunca foi mal. Jesus disse que tudo que nós abrirmos mão aqui na terra, em Marcos 10, 29 a 31, ele vai nos dar, seja em casa, campo, irmão, pai, filho, ele vai nos dar 100 vezes mais ainda neste tempo. Recursos financeiros servem para você criar boas experiências na vida das pessoas. Jesus deixa claro que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí então as demais coisas nos serão acrescentadas. E o diabo não quer que os cristãos tenham recursos financeiros, e é simples o motivo. Quanto mais recursos financeiros, mais potencial influenciador você tem. Você consegue alcançar mais pessoas, você consegue chegar mais longe, produzir mais materiais, fazer bíblias melhores, estar em programas de televisão falando sobre Deus, dando cesta básica, matando a fome do necessitado. Quanto mais poder, quanto mais dinheiro, mais influência. E a Bíblia nos retrata 3 formas de proteção. De acordo com Eclesiastes, nós já aprendemos 2, capítulo 7. O dinheiro serve de proteção, assim como a sabedoria. A diferença é que a sabedoria não traz dor e é sustentável. Então o dinheiro protege, não como a sabedoria, mas também protege. E de acordo com Hebreus 11, a fé também nos protege. Então fé, recursos financeiros e sabedoria são formas de nós conseguirmos proteção. E não é muito difícil você entender por quê. Para você conseguir chegar perto de uma pessoa, por exemplo, igual Bill Gates, é bem mais difícil do que chegar perto de um mendigo na rua, porque ele tem muito mais proteção lá. E até interessante que Salomão diz que o pobre não ouve ameaça, então ninguém vai sair atrás do mendigo, mas o rico vive sendo ameaçado. E a outra, quanto a quem mais é dado, mais é cobrado. Então se você tem mais pessoas, como o pastor disse aqui na igreja, quanto mais pessoas vêm para a igreja para receberem a palavra, maior a responsabilidade do pastor. São mais vidas pelas quais ele terá que prestar conta diante de Deus. A quem mais é dado, mais é cobrado. Tem coisas que se você fizer errado, ninguém nunca vai descobrir, não vai ter problema, não vai dar nada. Agora, se o pastor fizer errado, vai virar capa no jornal. Quem é o homem no Brasil, quem é um homem no mundo que tem mais influência? Um dos
é qualquer presidente que assumir os Estados Unidos, seja o Obama, o Donald Trump. Por quê? Porque os Estados Unidos é a maior economia mundial. O que acontece lá reflete no mundo todo. Portanto, quem está lá tem uma responsabilidade muito grande, então mais é cobrado. Quanto maior o nível que você quer chegar, mais responsabilidade você vai ter. E é interessante que eu ouvi um exemplo. Imagina, você tem a sua avó, uma pessoa de mais idade, que não sabe mexer muito com o celular, que não entrou na época do celular e também não quis se familiarizar. Aí você chega e compra um celular super avançado, novinho, entrega ele dentro da caixinha desligado para essa pessoa, para essa senhora ou para esse senhor, que nunca está acostumado, é uma pessoa que sempre trabalhou muito, tem recurso financeiro, mas não é com tecnologia. Ele vai pegar o celular, ele não vai saber usar, aquilo não vai ter proveito para ele, não vai ter adiantado nada. Pode estar com bateria, pode estar com crédito, pode ser o celular o melhor do mundo, com tudo que é aplicativo e bom, banhado a ouro, que não tem utilidade para ele, porque ele não tem o preparo para aquilo que ele pegou. Muitas vezes nós pedimos para Deus coisas para as quais ainda não estamos preparados para receber. Ah, Deus, eu queria tanto que você me desse uma igreja. Quantos e quantos você já não ouviu aí desses cantores famosos que estouram e de repente cai tudo e é pego em pecado e sai vídeo fazendo isso? Ah, mas eu vejo muitos desses escândalos. Eu vou te dizer uma coisa, não era para dizer isso, mas acaba sendo normal. Muitos erros que estes homens que estão em eminência cometeram, quase todo mundo na igreja que está condenando eles cometem. Ah, olha lá, o pastor foi pego em adultério e o que está acusando ele ali também adultera. Mas qual a diferença? Quem mais é dado, mais é cobrado. Qualquer um, então quem não tem muito pode pecar? Não, mas quem mais é dado, mais é cobrado. Portanto, nós temos que ter ciência disso quando vamos fazer os nossos pedidos a Deus. Deus, eu quero mais, mas você tem preparo para ter mais? E se nós tomarmos consciência disso, nós vamos conseguir nos policiar para crescermos e crescermos a tal ponto que Ele vai nos abençoando, inclusive com recursos financeiros. Agora imagina que você ora e pede: Deus, como é que eu faço para pagar minhas contas? Nós dissemos que tem que pedir, tem. E se pedir errado não vai receber, não. E como que eu peço certo? Buscando. Como que eu busco? Por exemplo, o dinheiro. Eu peço, faço nas minhas orações esse pedido. Eu peço instrução para Deus para me prover de recursos financeiros. Salmo 143, 10. Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me o teu espírito por terras planas. Mas não para por aqui. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 21 que quem não ouve o clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Isso não é interessante? Aquele que não ouve o clamor do pobre, preste atenção, porque isso pode ser o motivo pelo qual a sua oração não está sendo respondida. Se você não ajuda as pessoas que você podia ajudar, um pobre, um necessitado, não apenas financeiramente também, o texto está dizendo de recursos financeiros, mas se você deixa de fazer algo que você podia fazer para alguém que está, entre aspas, abaixo de você, você também clamará e não será ouvido. O que isso quer dizer? Que não adianta nada daí você orar. Ah, Deus, eu orei, eu fiz jejum, eu fiz oração, eu fiz de tudo. Deus até queria te dar o dinheiro. Provérbios 13, 22 diz que o dinheiro dos maus virá para os justos. Ah, e o homem de bem deixa uma herança aos seus netos, aos filhos de seus filhos. Provérbios 13, 22. Então, mas mesmo Deus querendo, Ele não vai fazer isso, porque Ele disse que se você não ouvir quem está abaixo de você, você também não vai ser ouvido. Lembra do texto que Jesus falou um pouquinho antes dos versículos que a gente leu, de Mateus 7, que muitos chegaram lá e falaram: mas eu profetizei, mas pregamos, expulsamos demônio. E Ele vai falar: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus disse claramente que aquele que o negar aqui na terra, Ele também o negará no reino dos céus. E esse é aquele tímido de que trata em Apocalipse, é aquele que não fala de Cristo, que não tem coragem de mencionar Jesus, que nega a sua fé, que em um momento teve um patrão uma vez que mandou o funcionário mentir. Quando ele disse: você pode mentir? Sua religião deixa, não tem problema? Aí ele falou: não tem problema, eu vou fazer isso. O patrão demitiu ele, porque ele disse: se você não é fiel ao teu Deus, você vai ser fiel a mim. E ainda deu uma lição nele. Talvez a pessoa ficasse no cargo e nem perdesse aquele cargo. A questão é: será que nós negamos a Deus e a Jesus Cristo em pequenas atitudes? E essa é a importância da fé, da obra que testifica da nossa fé. É as palavras que você fala no trânsito, é a palavra que você fala quando você está com o teu filho, com a tua esposa, com o teu marido,
que você fala quando você está orando, o que você pensa a respeito de alguém, e é em todos estes nossos comportamentos que nós revelamos se nós verdadeiramente somos filhos de Deus. E como nós agimos com relação àquele que está abaixo de nós, e quando eu digo abaixo, no sentido de que aquele a quem você tem o que dar. Eu tenho finanças para dar, então nesse aspecto eu posso ajudá-lo. Não, eu tenho tempo para investir nele, eu tenho conhecimento, ele está com um problema na gestão da família dele lá, e eu posso ajudar ele com o filho dele, então eu vou lá e ajudo. Se você não fez isso, aquele que não ouve o clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Então esse é um ponto que nós temos que levantar. Como pedir? Buscando. Como buscar recursos financeiros? Primeiro, orando, pedindo instrução. Salmo 143, 10. Como buscar recursos financeiros? Orando. Salmo 143, 10, pedindo instrução. Segundo, ouvindo o clamor do pobre, para que o seu clamor também seja ouvido. Terceiro, Provérbios 24, 30, não sendo preguiçoso. Quarto, Provérbios 22, 29, sendo diligente. E daria para a gente citar mais. Eu vou fechar o do dinheiro falando de um texto, não precisa abrir sua Bíblia, da versão NTLH, em Eclesiastes 11, do versículo 1 em diante. O texto diz: investe o teu dinheiro em vários negócios, e com o tempo você terá um lucro. E quem fica esperando que o tempo fique bom para investir o seu dinheiro, nunca investirá e nunca colherá nada, nunca plantará e nunca colherá. Esse texto, um dia eu falei dele para um economista, um rapaz que ajuda a gente em fazer investimento. E eu acho que ele não é evangélico, eu tenho quase certeza que ele não é evangélico, tá? E ele olhou para mim e falou: viu, aonde que está isso na Bíblia? Porque ele acredita em Deus. Ele falou: preciso desse texto. Todos nós, quando damos aconselhamento financeiro, a gente pauta na ideia de diversificar o investimento. E há 3.500 anos atrás, Salomão escreveu: investe o teu dinheiro em vários negócios, porque você não sabe que crise virá sobre o mundo. Se você tem tudo em real e um governo ganha, e o governo que ganha acontece igual aconteceu na Venezuela, você perde todo o teu dinheiro. E sabe o que é interessante? Quando o texto em linguagem poética de Eclesiastes 11:1 escreve em Hebreus a respeito de investir em vários negócios, ele usa a expressão lançar o teu pão sobre as águas. E quando ele está dizendo, Salomão, sobre lançar o pão sobre as águas, é a mesma mensagem que ele trata em Provérbios 31:10, quando ele diz que a mulher sábia, lembra do Provérbios da mulher, do 31:10 ao final? Que ele retrata uma mulher exemplar, que ela é conhecida por trabalhar, por se esforçar, o marido dela é honrado, os filhos dela são honrados, ela não teme o inverno e a neve, porque a casa dela tem um vestimento suficiente. No versículo 14 está escrito que ela traz a sua mercadoria e o seu pão de terras distantes, com navios de lugares distantes. Quando o texto, na linguagem lá poética em hebraico, está retratando sobre o investimento em vários negócios, ele usa a expressão lançar o pão sobre as águas, trazendo-nos o ensinamento de que esse investimento tem que ir para muito longe, para nações, para outras cidades, para outros países, para outros territórios, para tudo. E por que isso? Porque a gente não sabe a crise que vem no dia seguinte. Um dia eu preguei sobre essa mensagem, foi numa igreja, em uma assembleia em Cândido de Abreu. Terminando a mensagem, veio um rapaz, eu não vou falar o nome dele, que é perigoso alguém conhecer, mas ele chegou para mim no final do culto e falou: olha, um dia quando eu era mais novo, acho que ele tem mais ou menos uns 60 anos, ele disse: quando eu era mais novo, eu devia ter uns 30, 35 anos, eu tive essa sacada. E ele falou: não foi nem pela Bíblia, porque eu não tinha visto isso lá, e muitos que nem creem na Bíblia seguem esse princípio. Por isso que não é porque dá certo lá no mundo que eles têm Deus ou que Deus não existe, mas é porque eles aplicaram uma regra que Deus criou sem mesmo conhecê-las, o que não garante a eles a vida eterna também. E ele disse: olha, eu apliquei isso aí quando eu era mais jovem, e eu tinha um comércio, estava indo muito bem, eu estava muito feliz com aquele comércio, com aquela empresa, eu falei: agora eu vou bombar. Só que ele falou: e eu vi alguns amigos meus com outros comércios, alguns até parecido com o meu, dando errado. E ele falou: quer saber, ao invés de ficar gastando tudo que eu estou ganhando, eu vou fazer uma aplicação em outro setor. E ele diversificou em 2, 3, e ele falou: foi por causa daquilo que hoje eu tenho uma renda que me garante, não uma dignidade, uma vida digna, mas uma vida boa. E eu consegui, graças àquela decisão que eu tomei lá no passado, pautada em Eclesiastes 11:1, que hoje ele conseguiu esses recursos, porque ele falou: no futuro, depois aquele meu negócio, infelizmente não deu certo, mas eu tinha aquela segurança no outro. Sabe aquele negócio de não colocar todos os ovos na mesma cesta, se cair a cesta quebra todos? É isso que Salomão está dizendo em Eclesiastes 11:1. Portanto,
eu quero ajuda na área financeira, eu vou orar. Sim, temos que orar. Orar sem cessar, orar constantemente. Efésios 6,18, orando a todo tempo, com toda oração e súplica por todos os santos. Nós temos que orar, é um ensinamento bíblico. Temos que pedir instrução na nossa oração, Salmo 143:10. Então dizer: Deus, o que eu faço? Qual decisão eu tomo? Foi aqui na igreja, pastor, eu acho que a pessoa não está hoje. Um dia eu estava falando sobre recursos financeiros e eu disse: como pagar e quitar as dívidas? Aí eu falei: olha, você elenca da mais barata para mais cara. Eu tenho lá, vamos dizer que você tem 30 contas para pagar. Uma de R$10 e outra de 100 mil que você nem sabe como vai pagar. E eu falei: olha, elenca da mais barata para mais cara. E vai colocando, na padaria, depois o mercado, depois o parcela do não sei o que, a parcela do carro, ou aquela dívida, qualquer dívida. Aí começa a pagar as mais baratas. Aí eu aprendi isso com um economista chamado Dave Ramsey. Ele só ensina, escreve sobre isso. E eu compartilhei aquilo. Aí ela falou que ela fez, anotou da mais barata para mais cara. E quando chega naquelas que você não aguenta pagar, você procura os teus credores e fala: olha, eu vou abrir o jogo, eu não tenho esse dinheiro, eu quero pagar. E todo credor quer receber. Ele não quer ir para a justiça e não receber. Porque ele sabe: eu vou executar, eu não vou receber porque a pessoa não tem dinheiro. Ele quer receber. E não é correto nós ficarmos devendo. Nós não estamos honrando a nossa palavra. Nós estamos enganando, defraudando, devendo. Isso não é correto. E aí ela disse que ela fez tudo aquilo, chegou nas dívidas maiores, ela foi nos credores reparcelar as dívidas, procurar algum acordo, alguma forma de lidar com aquilo. E ela disse: olha, não só paguei todas as dívidas, como as últimas, que eram as mais altas, foram reparceladas, e todos os reparcelamentos e as parcelas estavam em dia. E ela estava em pranto, super feliz. Isso que tem pessoas que condenam falar sobre recursos financeiros na igreja, quando a Bíblia trata disso, Eclesiastes 11:1. Então um conselho que eu te dou: o problema é financeiro, primeira coisa, colocar nas mãos de Deus para Ele te instruir no que fazer. Orar, dobrar o teu joelho e falar com Ele. Segundo, que é essa oração com o segundo passo pedindo a instrução. Não ser preguiçoso, Provérbios 24:30, que diz: não amar o sono, porque senão a tua pobreza vai vir. Ser diligente, 22:29. Tem um outro interessante que é Provérbios 13:18, que diz assim: pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução. O Dr. Samuel falou para mim uma vez, eu vivo fazendo pergunta para ele, apertando ele daqui e dali. Eu perguntei para ele assim: Dr. Samuel, tem algum caso de alguém que você trata assim, que você fala: esse não tem jeito, não tem o que fazer? Porque eu tinha essa curiosidade. Ele falou: olha, humanamente falando tem, mas é onde eu coloco nas mãos de Deus. Foi isso que o Dr. Samuel me disse. Aí eu falei: mas quais são esses que humanamente falando não tem mais jeito, você não sabe mais o que fazer? Ele disse que é quando a pessoa não está disposta a resolver o problema dela. Se você procura ajuda não querendo mudar, melhorar e corrigir, você nunca vai estar disposto a ouvir, a reconhecer os teus erros. Imagina se eu pegar esse copo e vamos dizer que esse copo não esteja com água, mas esteja vazio, e eu diga que ele está cheio de água, mas ele está vazio. Eu nunca vou encher ele com água, porque ele para mim vai estar cheio de água. E todo mundo fala: não, Paulo, o copo está vazio, você tem esse defeito, Paulo, quando você faz isso aqui está errado, não era assim. E você fala: não, o copo está cheio, eu não tenho esse defeito. Não, você nunca vai enchê-lo, você nunca vai procurar corrigir o teu defeito. Por isso é fundamental o texto de Provérbios 13:12 para quem procura solução na área financeira. Olha o texto, tem como colocar esse no telão? Provérbios 13:12. Perdão, 13:18. Esse 13:12 é outro que eu falo bastante, eu vou citar ele depois. 13:12. 13:18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será honrado. Quem vai ser pobre? Por isso que está errado quem fala que a Bíblia ensina a ser pobre. Se a Bíblia ensinasse a ser pobre, então nós temos que parar de ouvir a correção, porque eu vou ficar pobre se eu não ouvir a correção. Então, se a Bíblia ensina a ser pobre, pode parar de ouvir a correção. Ao contrário, mas o que guarda a repreensão será honrado. Se eu e você não soubermos ouvir crítica, a gente sempre vai ser pobre, nunca vai prosperar. E eu vou mais longe, eu passo do conceito financeiro. Coloca Provérbios 13:22. Olha como o capítulo 13 é forte. O 12, 18, 22. 13:22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. A riqueza do pecador, porém,
é reservada para o justo. Pode deixar aqui. Alguém podia dizer assim, ó, quando está falando deixa uma herança, não é dinheiro, é valores, ideias e coisas boas que a pessoa deixou para os filhos dela. Mas então como é que o texto poderia dizer na sequência que a riqueza do pecador? O pecador não tem valores bons. A Bíblia, quando trata do pecador, ela está se referindo a uma pessoa que está pecando. A riqueza que ele tem são os recursos materiais que ele possuiu, porém é reservada para os justos. Volta no 13:18. Portanto, se eu e você queremos crescer financeiramente, precisamos orar e pedir a Deus. Mas lembre-se, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Como que eu busco os recursos financeiros? Pedindo a Deus instrução, Salmo 143. Sendo diligente, Provérbios 22:29. Não sendo preguiçoso, Provérbios 24:30. Ouvindo a instrução, para que eu não venha empobrecer. E são caminhos que eu tenho, investindo em vários negócios. Pega o teu dinheiro, você está com dinheiro, faça um investimento diversificado. Essa é para a área financeira. Paulo, mas o mais importante não é a vida eterna? É a vida eterna, até já disse outra vez. O que é mais importante? A sua mente estar boa ou você está com a mão limpinha? A sua mente estar boa. Não adianta o interior estar sujo, você ter maus valores, falar palavrões, pensar o que é mal, desejar o que é mal e está com o corpo limpo. Você está com a aparência bonita, com uma roupa boa, um carro bom, mas é uma podridão por dentro. Não tem valor nenhum. Agora, porque o mais importante é a sua mente, você vai andar sujo? Não. Não é porque o mais importante é a vida eterna que a gente vai desprezar o casamento, a família, os filhos, o dinheiro, os amigos, a igreja e todas as outras. Porque a vida eterna é o mais importante, eu vou esquecer da minha saúde física, eu vou parar de comer arroz, feijão, batata e água, porque o mais importante é a vida eterna. Não. Eu tenho corpo, alma e espírito. Eu tenho que cuidar do meu corpo, conversar com o Dr. Samuel para cuidar da alma e do espírito também. É corpo, alma e espírito. Então não é porque um é mais importante que eu esqueço o outro. Porém, como o mais importante é a nossa vida espiritual, Mateus 6:33, eu quero dizer também como que nós podemos fazer para pedir a salvação de alguém. Nós percebemos que se você falar, Paulo, você falou tanta coisa que eu estou um pouco confuso. Nós estamos falando sobre como pedir da forma correta. Como que eu peço da forma correta? Buscando. Pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis. Como que eu busco? Agindo dentro dos preceitos que Deus criou para cada área que eu quero. Para o dinheiro, investindo em várias coisas, não sendo preguiçoso, ouvindo a instrução, não sendo diligente, todos esses princípios. Esse é a parte do dinheiro. E para a salvação? Como que eu peço para Deus para salvar o meu marido, o meu filho ou a minha própria vida? Aí a Bíblia também nos ensina. Colossenses 1:9 é o texto que diz sobre oração. Agora esse de Timóteo, eu gostaria que você abrisse nesse texto, 1 Timóteo 4:15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Olha que coisa interessante. E o versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, da Bíblia, de tudo que ela ensina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha que texto incrível. Resumindo esse texto, ele está falando assim: presta atenção no culto, na leitura da Bíblia, grava tudo isso e pratica tudo isso para ser um exemplo na vida das pessoas, e com isso você ganhar elas e a você mesmo. Você vai ser salvo por meditar na Bíblia. Lembra que eu falei da importância de meditar na Bíblia? Nós não podemos nem imaginar que existe. Será que existe o livro de Sofonias na Bíblia? Aonde que está Macabeus na Bíblia? Será que tem na Bíblia? O que é isso? Alguém? Se nós não sabemos o mínimo daquilo que Deus colocou, daquilo que nós dizemos crer e professar como regra de fé em nossa vida, aí sim se torna preocupante. Esse texto é claro. Se você quer salvação, você não adianta orar e falar: Deus, salve meu marido, salve meu marido, salve meu marido, salve minha esposa, salve meu filho, salve meu amigo. Essa é uma parte, Colossenses 1:9. Qual a segunda parte? Nós sermos um testemunho, desde que estejamos lendo e praticando e meditando na palavra de Deus. É eu meditar na palavra de Deus e ser um testemunho como consequência disso. É o que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Agora olha o que diz, você não precisa abrir, porque eu prometi que era o último. Provérbios 24:11. Olha o que diz o texto. Se der até para colocar na tela, Provérbios 24:11. Livra os que estão sendo levados à morte, detém os que vão tropeçando para a matança. Versículo 12.
Se disseres, eis que não o sabemos, porventura aquele que pesa os corações não o percebe, e aquele que guarda a tua vida não o saberá, e não retribuirá a cada um conforme a sua obra? Volta no versículo 11. Livra os que estão sendo levados à morte. Aqui não está dizendo assim, peça para Deus livrar, está dizendo para nós livrarmos. Agora, põe na tela, 1 Samuel 12, 23. Então nós temos que livrar. Nós pedimos na oração, Colossenses capítulo 1, versículo 9. Nós meditamos na primeira parte para alguém ser salvo. A segunda, eu medito na Bíblia e começo a viver ela como um exemplo para que eu venha progredir e ser salvo e também salvar outros. E agora o terceiro, eu vou livrar as pessoas da morte. Como? Olha o que 1 Samuel diz. E quanto a mim, Samuel falando, longe de mim esteja o pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Daniel 12:3 agora. Samuel dizendo que ele vai ensinar o caminho bom e direito e que seria pecado ele deixar de orar. Então ele vai orar e ensinar o caminho bom e direito. Nós oramos, pedimos para Deus salvar uma pessoa que está perdida, mas nós vamos lá e ensinamos e livramos aquele que está sendo levado à matança. Daniel capítulo 12, versículo 3. Olha o que diz o texto. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Em algumas versões, ao invés da palavra converter, está ensinar. Se você converte, ensina, e veja que não está escrito que Deus vai converter. É um papel nosso, é uma responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos. E cabe a nós decidirmos obedecer e seguir ou não. Para quem nós devemos fazer isso? O último texto referente à salvação. Provérbios 9, versículo 8 e 9. Provérbios capítulo 9, versículo 8 e 9. O que eu estou tentando trazer nesse conceito de salvação é pedir para Deus, mas fazermos a nossa parte. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Não repreendas ao escarnecedor para que não te odeie. Olha que forte esse texto. Para de gastar o teu tempo com quem é escarnecedor, com quem não quer aprender com você, com quem tapou os ouvidos. Faça como Jesus. Lembra do texto? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como? Cristo falava por parábolas para os fariseus não entender, porque ele nem queria falar com os fariseus, porque eles ouviam de mau grado. Mateus 13:15. Então, não gaste o teu tempo falando com quem não quer te ouvir, porque essa pessoa, ao contrário, ela vai te odiar quando você vier repreender. Olha como combina com 13:18 que nós lemos falando, se eu não ouvir o conselho eu fico pobre. E aqui está dizendo, não dê conselho para quem não quer ouvir conselho, porque ele vai continuar pobre, então não é nem para eu aconselhar ele. Agora olha a sequência. Repreenda ao sábio e amar-te-á, versículo 9. Olha o 9. Instrui ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá, pode deixar aqui, em entendimento. É isso que nós temos que fazer. Não é apenas pedir para Deus salvar o teu marido. Eu lembro de acordar cedo, eu tinha que ir para a escola começava às 7h30. Eu nunca entendi por que 7h30, eu ia preferir se fosse às 8, era bem mais tranquilo, mas era às 7h30. E eu tinha raiva, acordava cedo, 7 horas, minha mãe me chamava e eu ia lá preparar, me arrumar, me organizar. Minha mãe às vezes deixava ali alguma coisa pronta para eu comer. E eu lembro dela indo para uma salinha que tem lá em casa, um quarto separado, assistir a Joyce Meyer, que é uma pregadora. Eu já mencionei esse exemplo antes. E depois eu vim descobrir por que ela ouvia aqueles programas. Porque ela queria saber como lidar com o casamento dela em áreas que estavam difíceis, em que ela precisava de mais ajuda. Só que ela buscou aquela ajuda, ela foi atrás da instrução. E com isso ela cresceu e conseguiu, dentro do casamento, resolver o problema que ela tinha. Não ia adiantar ela ficar orando, pedindo para Deus ajudar ela. Inclusive essa própria Joyce Meyer diz que ela dobrou o joelho um dia e ficou pedindo, Deus, muda a vida do meu marido, muda ele. E de repente ela escutou assim, mas eu não quero que ele mude, é você que tem que mudar. E ao pedir ajuda para Deus, ela acaba de descobrir que o problema era ela e não era nem o marido dela. Então são conceitos que nós só vamos aprender se estivermos com o coração aberto. E se formos sábios, nós vamos crescer em entendimento. Instrui o sábio, ou seja, instrui a pessoa que está aqui hoje na Batista Betel ouvindo a mensagem, e ela se fará mais sábia. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Portanto, e aqui tem duas verdades. Uma, para quem ensina. Veja que o texto está dizendo, ensine. Então é ativo, é você ir lá e ensinar. E também está dizendo que você precisa ser sábio para poder receber o ensino.
Então está tratando tanto para o ouvinte quanto para o receptor. Eu ensino o caminho da justiça. E eu também quero saber ser ensinado o caminho da justiça. Eu quero saber receber o ensinamento sobre Deus que for passado para mim, sobre um erro na minha vida, sobre algo que eu preciso corrigir. E isso é dito e espelhado na Bíblia toda, principalmente nas cartas paulinas. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Nós temos que buscar. Pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Como que fazemos para pedir certo? Buscando. Como que eu busco dinheiro? A gente passou alguns exemplos. Sendo diligente, investindo em várias coisas, sabendo ouvir a instrução, não sendo preguiçoso. E são caminhos que a gente pode seguir. Ouvindo a instrução, a pobreza e a afronta virão ao que rejeita a instrução. Como que eu faço se fosse na área da salvação? Eu quero salvar alguém, eu quero pedir para Deus salvar uma pessoa X. Qual o caminho correto? Orar. Colossenses 1:9, Efésios 6:18. Pedindo instrução para saber como fazer. Salmo 143, versículo 10. O que mais? Vivendo o testemunho. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Meditando na Bíblia, vivendo esse testemunho, para que você seja salvo e leve outros. Mais um para salvação é ensinar. Ir lá e fazer o trabalho de campo, salvar os que estão sendo levados à matança. E de acordo com Provérbios 24:12, se eu não fizer isso, eu vou ter que prestar conta diante de Deus. E por último, como nós fazemos para crescer na área do casamento? Eu citei os recursos financeiros e eu citei a salvação. E se fosse no casamento? O primeiro texto é Mateus 7:7, que nós já lemos. Pedi e dar-se-vos-á. É orando. Colossenses 1:9. De novo, sempre. Tudo que formos querer que Deus faça em nossas vidas, precisamos pedir, falar com Ele. Mas Ele já sabe o que eu quero, mas Ele quer que eu ore porque Ele disse isso na Bíblia, então eu tenho que orar. Mas por que Ele quer que eu ore se Ele já sabe o que eu preciso? Não sei, vamos perguntar para Ele. Mas Ele pediu para a gente fazer assim. E Ele não deixou a gente saber de tudo. De acordo com 1 Coríntios capítulo 13, hoje nós vemos como que em um espelho, mas ainda chegaremos e veremos face a face. Tá, entendi em todas essas áreas. Então, se fosse para o casamento, qual seria o caminho? Já que está uma tormenta, embora a gente já tenha passado esses pontos, isso que eu estou dizendo, esses exemplos que eu dei, chama-se, ele não é exaustivo, eu não estou acabando o tema, existe muito mais do que isso. A gente está dando uma pincelada e citando alguns exemplos. Aqui são alguns pontos dos mais importantes que nós temos que nos atentar, para que não venhamos deixar com que as nossas orações não sejam respondidas. Talvez hoje, se você tem orado muito pedindo para Deus alguma coisa e ela não tenha acontecido, pode ser que ainda não seja o tempo e você esteja fazendo tudo certo. Pode acontecer isso. Mas também pode ser que você esteja fazendo errado e não está sabendo pedir. Você está pedindo ajuda financeira, mas você não ajuda o necessitado. Aquele que não ouve o clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Ah, mas eu só vou poder ajudar a Deus nos recursos. Eu vou te fazer uma pergunta que um rapaz estava comentando comigo, eu vou trocar um pouco o exemplo, mas é mais ou menos assim. Imagina que você tem um funcionário no seu trabalho e ele é responsável ali por limpar o teu escritório, o teu local de trabalho, ou tua casa. E ele recebe um salário mínimo, você paga para ele lá R$997. E você descobriu que ele abriu tua carteira e pegou R$1.000 da tua carteira e roubou. E você chama ele, mostra na câmera e fala para ele: olha, por que você fez isso? Eu quero te dar uma chance. Ele fala: me perdoe, eu confesso o meu erro, eu estou passando um apuro, estou desesperado, eu quero devolver esse dinheiro para você, prometo não fazer mais, eu roubei porque eu estou sem dinheiro e eu não tenho R$1.000. Aí você fala: não, eu vou resolver o teu problema, eu vou te pagar mais agora e vou te pôr em um cargo melhor. O cargo que eu vou te pôr é para administrar todo o dinheiro da minha empresa e gira aqui 50 mil e eu vou te pagar 3 mil por mês. Aí você para de roubar? Você ia ter coragem de fazer isso? Ninguém em sã consciência vê que alguém que roubou R$1.000 ele vai pôr para administrar toda a empresa. Por quê? Porque quem não é fiel no pouco também não é fiel no muito. Então, se eu quero ser abençoado e ter o muito, eu preciso ser fiel no pouco. Se eu quero que minha oração seja respondida, eu falo: Deus, mas eu não tenho nada. Você já tem voz, só de estar falando isso. Ah, mas eu tenho muito pouco. É sendo fiel no pouco que Deus vai nos colocar no muito. É você ajudando alguém, mesmo você tendo pouco, para Deus te levar para lugares maiores. No casamento, primeiro passo, oração. Segundo passo, eu trouxe o exemplo, que é aquele texto que eu tinha dito para abrir ali, Provérbios 13:12. Provérbios 13:12. Eu já citei ele, na verdade tem uma mensagem
Se você tiver interesse depois, você pode até pedir para mim, ou para o pastor, ou para qualquer um. O tema dela é esperança realizada, é só sobre esse capítulo, só sobre esse versículo. A mensagem inteira é isso aqui. Então tem bastante coisa para falar sobre isso, mas eu só vou soltar o assunto para depois, se você tiver interesse, se aprofundar. Se você que já tem uma mente mais assim, consegue ir entendendo, você já vai perceber a mensagem. A esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Pode deixar aqui. Já falei outras vezes, e o resumo desse texto é: se todo dia que você chega em casa, a tua esposa olha para você e fala: você não presta para nada, você não sabe trabalhar, você é um sem vergonha, você deve estar me traindo, você chega tarde, você trabalha igual um camelo e não tem um centavo no bolso, não sabe nem administrar o teu dinheiro, você acabou de adiar todinha a esperança dele. Qual esperança? De ser respeitado. Efésios diz que a mulher tem que respeitar o marido e o marido amar a esposa. Quando você lança essas palavras, você tirou o respeito que ele quer ter. E quando você fez isso, você adiou a esperança dele, entristecendo o coração dele. Você está destruindo o teu casamento. Mas ele é tudo isso, mas você não tem que falar que ele é tudo isso. Olha a sequência: mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Aí você olha para ele e fala: nossa, meu bem, eu queria te elogiar. Aí ele vai achar estranho, vai falar: mas por quê? Porque sem você a gente não tinha essa casa própria que a gente tem hoje. Aí ele vai estufar o peitão. Só que ele vai ficar desconfiado. Você continua mais um dia, no dia seguinte você diminui o açúcar da comida e fala: nossa, como você emagreceu. Aí ele vai ficar mais faceiro ainda. Parece que você está até mais forte. Aí ele vai ficar mais faceiro ainda. Nunca com mentira, sem bajulação. E você vai perceber que ao realizar a esperança, você está produzindo, olha o que diz o texto, é a árvore de vida, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Isso para a esposa. E o marido? O marido, se você olhar para a tua esposa e sempre criticar: essa comida sempre tem muito sal, você fica o dia inteiro em casa e não faz nada, você é uma preguiçosa, você está deixando de demonstrar aquilo que ela mais quer, que é o amor. O homem quer o respeito, não que mulher não quer, mas é o predominante no homem, ele quer o respeito. E a mulher, ela quer ser amada. E se você não demonstrar esse amor, você adia a esperança dela, você não produz árvore de vida, você enfraquece o coração dela. Ao enfraquecer, você destrói o teu casamento. Como corrigir isso? Aí você talvez pense assim: eu devia chamar meu esposo que está lá em casa hoje para ele vir ouvir essa mensagem. Não, é para você. É nós que temos que começar. Eu vou chamar minha esposa que tinha que ter ouvido sua mensagem. Não, é você, é eu, é para nós. Nós temos que tomar consciência das nossas falhas e dos nossos defeitos. Lembra do exemplo que eu dei do Dr. Samuel falando: se eu não estiver disposto a corrigir minhas falhas e melhorar, eu não vou conseguir progredir. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução. Então nós queremos um casamento abençoado. Em primeiro lugar, nós temos que orar pedindo para Deus instrução em como agir. Segundo, realizar a esperança. Terceiro, reconhecer os nossos erros. Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E por último, com base nesse mesmo texto, é conhecer as peculiaridades da pessoa com quem você está vivendo. Cada pessoa tem um tipo de desejo e de vontade que outros não têm. Eu até estava falando outro dia numa transmissão, que se a Alana chegasse de viagem e trouxesse para mim um ursinho de presente, eu ia ficar feliz. Mas para mim aquilo não ia mostrar que ela me ama demais. Ia mostrar que ela lembrou, eu ia ficar contente, o presente alegra. Agora tem um ursinho que eu comprei para ela quando a gente começou a namorar, e até hoje ela tem ele guardado e ninguém pode tocar nele. E para ela aquilo mostra muito amor da minha parte, porque eu lembrei dela trazendo aquele ursinho. É a forma com que ela vê aquilo. Não adianta ela querer provar que me ama dando ursinho, mas uma das formas que eu posso fazer é lembrando dela numa viagem, trazendo uma lembrancinha. Veja que eu dei o exemplo de um ursinho para não falar que tem que ser uma Lamborghini que você tem que dar para tua esposa para deixar ela feliz. Não é isso. É o conceito de você lembrar. Cada pessoa vê o mundo de uma forma, e quando nós começamos a entender a forma que o seu filho, que o seu patrão, que o seu funcionário, que o seu marido, que a sua esposa vê o mundo, nós vamos conseguir encaixar a nossa forma de viver ao modo com que ele e ela veem o mundo, e vamos conseguir corresponder o respeito e o amor, amando a esposa como Cristo amou a igreja, e respeitando o marido como um sacerdote na casa. Mas ele é superior, a mulher tem que ser submissa. Tem. Mas então eu sou inferior ao marido? Muitas mulheres estão destruindo o casamento porque não entenderam que elas têm que ser submissas. Mas isso é inferioridade, isso está errado. Olha só, o texto que diz que o marido é o cabeça da mulher é o mesmo que diz que Deus é o cabeça de Cristo. E Cristo não é inferior a Deus. Ser o cabeça da mulher não é ser superior à mulher.
porque Deus não é superior a Jesus Cristo. Todos são Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles são Deus. Mas isso significa que existe uma posição, que existem funções diferentes, dotes que foram dados por Deus, dons e talentos para uns e para outros, cada um em sua função, exercendo o seu papel. O pai nunca vai conseguir amar o filho igual a mãe. Por isso que você vê tanta mãe se esbaldando atrás do filho e os pais não estão nem aí. Mas a mãe nunca vai conseguir disciplinar o filho da mesma forma que um pai. Se um respeitar a característica do outro, as coisas vão andar bem. E esse seria o resumo da mensagem. Por que as nossas orações não são respondidas? Porque não sabemos pedir. Como que fazemos para pedir? Também buscamos e batemos, indo atrás. Como que eu vou atrás de uma vida financeira melhor? Com os exemplos que nós citamos: investindo, ouvindo a instrução, não sendo preguiçoso, sendo diligente, aprendendo, ouvindo a necessidade de quem está abaixo de nós, e assim nós vamos crescer. Como que eu faço para ter uma vida melhor na salvação? Lendo e meditando na palavra de Deus, para eu crescer e ser um exemplo para que outros cresçam também. Orar pedindo para Deus instrução em como agir. E todos esses exemplos que a gente passou são desses, especificamente da salvação. Se eu separar o meu tempo, 1 minuto do meu dia, para mandar uma mensagem para uma pessoa que esteja em aflição, você pode transformar a vida dela, que é onde entra o ensinar. É orar, é ensinar e é viver sendo um testemunho. No casamento, realizar a esperança, reconhecer os seus próprios erros e conhecer a pessoa com quem você está. Vamos nos colocar todos de pé. Sabe, tudo que isso que eu falei se resume? Talvez você pense: nossa, mas é bastante coisa, é bastante informação. Tem uma palavra que resume tudo isso, claro, além de sabedoria, porque ela engloba o conceito de conhecimento. Uma palavra, em Provérbios 24:3, diz assim: pelo conhecimento se encherá a tua câmara de todas as substâncias preciosas deleitáveis. Tudo que eu falei se resume em conhecimento. Eu trouxe hoje, eu até falei com a pastora, ela autorizou, é tipo uma revistinha, eu acho que algumas pessoas já receberam. Quem tem um canal de parceria de oração no site já recebeu. E nela eu trago, são 2 tópicos, ele é bem curto, é só isso aqui. É 3 pontos, tratando sobre o conhecimento, a diferença entre inspiração e conhecimento. Trocando em uma frase simples, a diferença seria a seguinte: muitas vezes você sabe o que fazer, mas não faz e fracassa por isso. Então você é aquele que foi edificado na areia. Você ouviu, mas não praticou, você não fez. Você sabia, mas não fez. Você tem o conhecimento, mas não tem a inspiração. E muita gente tem a inspiração, mas não tem o conhecimento. Quer fazer, mas faz tudo errado e vai estragando tudinho na vida. Tem aquela força de vontade, o ânimo, mas não conhece. Então existe a diferença entre conhecimento e inspiração. Quem quiser, a gente não vai distribuir agora, mas se puder, pastor, alguém pegar com a Lana, tem ali, eu trouxe 30. Se não for suficiente, depois a gente dá para mais alguém. No final do culto, você pede um e a gente te entrega daí. É um resumo simples sobre a diferença entre conhecimento e inspiração. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, estamos aqui na tua presença nesta noite, neste mês maravilhoso de janeiro deste ano de 2019, que eu declaro um ano de sabedoria para a vida de todos que estão aqui nesta noite. Senhor, a tua palavra diz em Oséias 4:6 que o teu povo foi destruído por falta de conhecimento. Nós não queremos ser destruídos por falta de conhecimento na área espiritual, nos recursos financeiros e na vida conjugal. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que derrame uma unção e uma graça, uma força sobre a vida de todos que estão aqui, para que eles possam edificar a casa sobre a rocha, que é aquele que ouve e pratica a tua palavra, que é aquele que escuta como fazer no casamento, realizar a esperança, como fazer nos recursos financeiros, investir o dinheiro em vários negócios, Eclesiastes 11, como fazer para conseguir salvar alguém, meditar na tua palavra e ser um testemunho, e que essas pessoas, ao lerem, conhecerem e aprenderem isso, possam praticar, para então estarem construindo a casa sobre a rocha, e bata o vento e os rios, e essa casa não caia. Eu declaro prosperidade, sabedoria, cura e milagre. E Senhor, sabemos também que depois que fizermos tudo aquilo que está em nossas mãos, e o Senhor conhece o coração de cada um de nós, aonde não mais podemos alcançar, o teu Espírito Santo irá tocar, interferir e transformar.
porque o Senhor age aonde nós não temos mais forças, e o Senhor atua na fraqueza humana. Quando nós reconhecemos que não podemos, que não somos e o que não temos, e queremos fazer isso agora, Deus, diante do Senhor, pedimos ao Senhor que nos dê a capacidade de reconhecer as nossas dificuldades, nos ajude a reconhecermos os nossos erros, mostrando-nos o caminho que devemos traçar, e guia-nos o Teu Espírito por terras planas, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Podem se assentar. Deus abençoe a todos. Eu tenho certeza, pastora, que vai ter muita gente aqui buscando e trazendo testemunho.